Olá pessoal, estamos de volta aqui nessa mini videoaula para fazer um comentário geral sobre lipídios, como eu fiz com carboidratos. Lipídios são moléculas orgânicas, também formadas de carbono, hidrogênio e oxigênio, mas, diferente dos carboidratos, são moléculas apolares, e, portanto, são insolúveis em água. A gente consegue dissolver lipídios em solventes orgânicos, devido à semelhança que existe entre eles, né? Se os lipídios eles são apolares, ele consegue dissolver em solventes que são apolares também, como acontece com os solventes orgânicos. Essas moléculas são muito importantes e muito diversas e desempenham diferentes funções no mundo vivo. Para nós aqui do curso, o que importa são aqueles lipídios que geram energia, né? Que armazenam energia em suas ligações químicas. Então, quando você for estudar isso mais aprofundadamente, você tem que estudar com profundidade mesmo essas moléculas que a gente chama de óleos e gorduras, até porque você, como tecnólogo, né, deve produzir ou controlar a produção de biodiesel, que é uma substância com essas mesmas características, né? Mas, de modo geral, essa substância desempenha diferentes funções, como apontado aí do lado, como função energética, de armazenamento de energia, cofatores, né, de reações químicas, nós vamos estudar enzimas aí, você vai entender o que significa isso, precursor de hormônios, muitos hormônios são produzidos a partir do colesterol, que é uma dessas substâncias que nós vamos discutir nessa aula de hoje, além de agentes emulsificantes, como acontece com a bile que nós produzimos, né, para emulsificar as gorduras do alimento, ou componente de membrana celular, assim como transportadores de elétrons. Os transportadores de elétrons nós vimos a propósito quando falamos lá de respiração celular, né? A cadeia transportadora de elétrons tem seus elementos que são de natureza lipídica. Quais são os principais lipídios que eu preciso ter uma ideia aqui sobre eles? Então, vamos falar de dois tipos, que são aqueles de armazenamento e aqueles que são estruturais, que exercem o papel estrutural, ou seja, entra na composição de uma estrutura. Os lipídios de armazenamento são bem conhecidos de todo mundo, né, que são os óleos e gorduras. Óleo geralmente de origem vegetal, né, e gordura de origem animal. Ambos têm uma semelhança muito grande, eles têm os mesmos constituintes que nós vamos falar daqui a pouco, né? E os estruturais são aqueles que entram na formação da membrana celular. Aí todas as células de todos os organismos têm esses componentes, né? Com exceção do colesterol que não vamos encontrar em todas as células. A não ser um outro tipo de esteroide, né? Já que o colesterol é um esteroide, existem outros tipos de esteroides que são encontrados em praticamente todas as células eucariotas. Mas aqui nós vamos abordar o colesterol, que é o principal esteroide. Os lipídios de armazenamento, como óleos e gorduras, são substâncias viscosas, não é? E que tem uma diferença entre elas em termos de ponto de fusão. Mas a semelhança é que eles são formados de ácidos graxos e glicerol. O ácido graxo é uma cadeia carbônica, é derivado de um hidrocarboneto. Talvez você já tenha essa noção que aprendeu da química, né? É um esqueleto formado de carbono, hidrogênio, carbono e hidrogênio. É essa porção, o ácido graxo, que confere esse caráter apolar da molécula. E ligado aí você tem um álcool com três carbonos, chamado glicerol. Vou abrir a figura para que você possa entender melhor isso aqui. Olha o caso. Ó. Aí você tem na parte superior dessa cor rosa acima, você tem um glicerol, que tem três átomos de carbono. Observe que ele tem três hidroxilas aí, OH, que são os pontos reativos, onde vai haver uma ligação éster. Se você não aprendeu, você ainda vai aprender ainda esse assunto. Vai ocorrer uma ligação éster aí, entre essas hidroxilas e os ácidos graxos que estão logo abaixo aí. Se você tiver um glicerol ligado a uma só cadeia de ácido graxo, você tem um monoglicerídeo. Se você tiver duas, é um diglicerídeo. E se você tiver três, é um triglicerídeo. Então, os óleos e gorduras que nós conhecemos são triacilgliceróis ou triglicerídeos, como nós costumamos falar. Aí, nesses pontos que vocês estão observando, vai ocorrer uma ligação éster, né, com a formação de água, uma reação química que resulta numa ligação com liberação de água. Se você tiver, como eu disse, os três
Ligados, como ocorre na frente, você vai ter um triacilglicerol. Então, óleos e gorduras, eles são triacilgliceróis ou triglicerídeos. Esse ácido graxo, no entanto, ele pode ser de dois tipos básicos, né? Ele pode ter uma cadeia reta com ligações apenas simples entre os carbonos. Aí nós chamamos que o ácido graxo é saturado. E se ele tiver duas ou mais ligações duplas na sua cadeia carbônica, ele é chamado de insaturado. Aí a diferença agora, né, entre essas duas moléculas. Observe que essa superior, a cadeia é reta, né, somente com ligações simples. Esse ácido graxo aí é um ácido graxo saturado. Já o de baixo, observe que tem uma curvatura, como se fosse um cotovelo, né? E é onde nós encontramos as ligações duplas. Esse tipo de ácido graxo é chamado de ácido graxo insaturado. Nós podemos quebrar essa ligação dupla aí com o hidrogênio, fazendo com que ele fique saturado. É isso que normalmente a gente faz, né? Como quando transformamos óleos em margarina, por exemplo, né? É um processo de hidrogenação que a gente quebra exatamente essa ligação química aí. O ácido graxo saturado costuma predominar nas gorduras, já que são cadeias retas, eles conseguem sobrepor facilmente, né? Cadeias retas empacota mais facilmente e deixa a substância com um ponto de fusão um pouco mais alto. Portanto, é sólido a temperatura ambiente. Já os óleos, que têm a predominância de ácidos graxos insaturados, tende a ser líquido à temperatura ambiente, né? Então, reconhecemos a substância facilmente pelo seu ponto de fusão. Uma manteiga, por exemplo, né, é ácido graxo saturado, ok? Aí a gente percebe exatamente que as suas cadeias são cadeias retas. Bem, além disso, nós temos os fosfolipídios, que são componentes de membrana, são aqueles estruturais que eu disse. Todos os fosfolipídios são encontrados formando membranas celulares. Aí existem vários tipos de fosfolipídios, né? Dependendo do grupo químico que é ligado ali no fosfato. Mas, de modo geral, todos os fosfolipídios são componentes de todas as membranas, de bactérias até seres humanos, né? As células procariotas, eucariotas, têm fosfolipídio, numa forma de bicamada de fosfolipídio, que eu vou mostrar daqui a pouco para você. Essas moléculas, elas são formadas também de ácidos graxos, geralmente duas cadeias, uma cadeia pode ser insaturada, a outra saturada, e ligado. Aí você tem no glicerol, você tem um outro grupo que é o fosfato, o que dá nome, né? Então esse grupo aí que você está vendo de cor laranja é o grupo fosfato. E ligado a um dos oxigênios do fosfato, você tem um outro grupo que pode ser diferentes tipos. O que está representado aí é a colina, né? Mas poderia ser outros compostos químicos que vai fazer com que mude o tipo de fosfolipídio. Então, se eu tiver uma esfigosina, por exemplo, aí, né, eu vou ter um outro tipo de fosfolipídio. Aí, nesse caso, que eu tenho um grupo chamado colina. Inclusive, pode ter até outro glicerol ligado aí nesse fosfato, né, acima. Então, esse tipo de fosfolipídio vai variar de acordo com esse grupo aí. Nesse que está representado na nossa figura, é um grupo colina, então esse aí é um fosfatidilcolina, que seria, né, um ácido graxo muito comum nas membranas celulares. Observe que essa estrutura aí faz com que ela se torne polar, ou seja, com uma capacidade de interagir com outras moléculas polares e com a própria água. Então, se eu considerar uma molécula de fosfolipídio, eu vou encontrar exatamente essa cabeça voltada para onde tem água, que geralmente é o meio interno ou o meio externo. A outra porção, que é de ácido graxo, ela é apolar, portanto, ela fica para dentro da membrana, como você pode ver nessa figura aqui, ó, mais claramente aí do lado, né? Observe que para onde tem água, você tem a cabeça voltada para esse ambiente. As caudas, que são apolares, elas estão voltadas para o interior da membrana, escondida da água, por assim dizer. Então, a gente costuma dizer que essa molécula é uma molécula anfipática, ela tem duas afinidades, dupla afinidade, por assim dizer, né? Ela tanto afinidade por moléculas apolares quanto por moléculas polares. Um outro tipo de lipídio que nós temos são os esteroides, encontrado também em todas as células, mas o tipo mais comum é o colesterol e é encontrado em células animais, não é encontrado em células vegetais.
É componente da membrana, então as membranas celulares dos animais têm ele como componente, estabiliza a membrana, né, diminui aquela fluidez típica da membrana. Ele é componente da bile, e, portanto, é uma substância emulsificante, né? A bile faz isso, emulsifica gorduras, e ele é precursor também de hormônios e da vitamina D. Para você perceber isso aqui, ó, mostra exatamente o colesterol, que é a primeira molécula acima, e as outras que são derivadas, a vitamina D, o cortisol, que é um outro hormônio, a testosterona, a progesterona, todos esses hormônios aí e vitamina, elas são derivadas do colesterol. Substância, é claro, que dependendo do tipo, vai exercer diferentes funções. No caso, por exemplo, do hormônio, né? Ele gera uma resposta numa célula. Então, é um mensageiro químico. Atravessa a membrana da célula e geralmente se liga a receptores que ficam dentro da célula e desencadeia uma reação química que regula o metabolismo. Então, o colesterol é essa substância importante, é um tipo de esteroide. Na nossa aula, se houver, né, sobre lipídios, que nós teremos mais tempo, aí dá para abordar certas particularidades que não dá para abordar aqui. Nessa aula é curta, é só para que você tenha uma visão geral dessas moléculas, tá bom? Então, espero você na próxima aula. Um abraço, até mais.